Gustavo e do professor Luiz Fernando, na Engenharia Química, e eu trabalho com simulação de sistemas, né, para bateria de lítio-ácido utilizando dinâmica molecular. Bom, então eu não sabia direito se o pessoal tinha já um entendimento de como que funciona a simulação, se tinha gente trabalhando com simulação ou não, eu trouxe uma introduçãozinha. Então, estou trabalhando com dois projetos, dois tipos de simulação. Então, primeiro, eu comecei a simular só a parte do eletrólito como um bulk. Então, na simulação dinâmica molecular, eu pego um sistema macroscópico, né, vejo quais são as moléculas que eu tenho dentro dele, transformo ele na escala molecular e daí faço a simulação de dinâmica. Depois eu explico direitinho quais são as equações que eu resolvo. Então, para fazer a simulação dinâmica, eu aplico mecânica clássica, né, e eu uso uma ferramenta que chama LEMS, que ela é uma ferramenta gratuita. Então, o primeiro passo é esse, é analisar, fazer a simulação dinâmica molecular. Então, depois que eu faço a simulação dinâmica molecular, aí eu tenho que fazer a aplicação de alguns códigos para poder pós-processar os resultados e, basicamente, tudo que eu calculo é baseado em posições e velocidade dos átomos. Então, eu aplico algumas teorias, então, usando as relações de Green-Coulomb, que se baseiam nas teorias de dissipação. Então, sabendo o movimento, eu simulo um sistema em equilíbrio e aí ele vai estar sempre, por exemplo, se a gente tiver um copo com água, se você olhar para o copo de água, as moléculas a gente consegue ver nada em escala molecular. As moléculas, elas têm um movimento, então elas estão o tempo todo mudando de posições e velocidades dentro daquele copo de água. Então, eu faço simulação de um sistema que está em equilíbrio, um sistema líquido, e a partir do movimento das moléculas dentro do equilíbrio, eu consigo capturar, depois pós-processando, usando essas relações, os dados macroscópicos do sistema. Então, eu pego um sistema em escala molecular e eu consigo inferir coisas que depois eu posso medir macroscopicamente no laboratório e fazer a comparação. Então, eu consigo calcular a viscosidade, densidade, diffusividade e condutividade de sistemas e comparar com sistemas macroscópicos, por exemplo. Bom, outro tipo de projeto que eu estou desenvolvendo é a análise de como que é a estrutura do eletrólito próximo da parede. Então, basicamente, claro que não é a mesma escala, né? Tudo é escala molecular, mas eu quero entender como que fica a condição da estrutura do eletrólito nessa região próxima à parede. Então, como que eu faço esse tipo de simulação? Então, como eu trabalho com a dinâmica, então o sistema nosso ele tem que estar 100% neutro eletricamente. Então, eu não consigo fazer, por exemplo, de um lado o lítio, do jeito que é a bateria mesmo, né? E do outro lado o grafeno, o carbono, né? Então, eu comecei fazendo só estrutura metálica, então, na realidade, o que eu simulo é um supercapacitor. Né? Então, eu vou ter dos dois lados o mesmo material, e aí eu vou ter aqui o meu eletrólito, né? E no primeiro momento eu não aplico nenhuma carga elétrica, eu simulo um sistema neutro, e depois eu aplico uma carga elétrica, em cada uma das camadas, e daí de um lado eu vou aplicar uma carga negativa, e do outro lado eu aplico uma carga positiva com a mesma intensidade. Né? E aí, através também de códigos de processamento que eu escrevi, eu consigo inferir coisas como concentração, como que fica a coordenação naquela. Eu posso escolher, por exemplo, a gente consegue separar uma camada próxima da parede, ver como que está coordenado os átomos. Então, sei lá, em volta do lítio, o que eu estou tendo interagindo com ele? Quantos átomos eu tenho interagindo com ele? O campo elétrico, ele muda isso, não muda? Como que fica a estrutura do eletrólito próximo da parede com o campo elétrico? Então, a gente tem esses dois projetos. Então, hoje eu vou apresentar mais desse segundo projeto, porque eu ainda não estou com tantos resultados do primeiro e ia ficar muito longo se fosse falar tudo. Então, eu achei que era mais interessante essa parte do confinado, então eu trouxe o confinado. Então, só para a gente entender um pouquinho como que eu faço essa simulação. Então, tanto a do sistema bulk quanto a do sistema confinado. Então, para conseguir resolver isso, eu tenho que primeiro modelar as forças que são ligadas às moléculas. Então, eu tenho que definir ligação, ângulo, diétros e ângulos impróprios. Né? O diétro é aquele ângulo de torção e o ângulo impróprio é quando eu tenho uma estrutura planar, eu quero que ela fique planar durante a simulação, então eu tenho que pôr o ângulo para que ela não tenha movimento e não mude a posição. Tá? Então, eu tenho que primeiro definir esses campos de força. E além disso, eu tenho que definir as interações entre as moléculas. Então, primeiro ela vai ter um movimento dentro da própria geometria dela, e ela também vai ter um movimento e uma interação com as moléculas que estão ao redor dela. Então, eu tenho que modelar isso. Para modelar, eu estou usando Lennard-Jones de interação, e eu tenho também que modelar o campo eletrostático, a interação elétrica entre elas, que eu uso
volume, né? Então, para cada sistema que a gente trabalha, a gente tem que ter uma parametrização desses campos de força para poder simular. Geralmente, essa parametrização é feita com DFT. Então, em geral, para poder fazer as simulações que eu estou usando, eu pego dados que eu já tenho da literatura para os sistemas que já são clássicos, assim, que vai se aplicar para bateria de lítio-ion, então tem bastante dados já com relação a isso. Bom, então a simulação. Então, os dados que eu tenho que fornecer são esses valores de KB, de sigma, são os valores de ligação, de ângulo, né, de dieta. Então, dentro do LAMMPS, está incluído toda essa modelagem matemática, então eu só vou entrar com os dados para a parametrização daquele sistema. Então, para um sistema diferente vão ser outros valores, mas a modelagem matemática é a mesma que está incluída dentro do LAMMPS, né? E aí a gente resolve o não ligado por Lennard-Jones e o termo colômbico, que é esse daqui, você pode resolver de diferentes maneiras. Estou usando um método lá que é o PPPM, que daí acelera mais, fica mais rápido, mas tem vários métodos para resolver. A única diferença, eu acho que é mais isso. Bom, então o primeiro sistema que eu comecei a simular confinado é o sistema com ovo. Então aqui eu tenho eu não coloquei o solvente aqui nessa figura, porque senão não dá para ver nada, só dá para ver solvente, porque é muito solvente. Então, nesse sistema eu tenho 4 camadas de ouro, tá? Esse ouro ele tem um látice 1, aquilo que ele explicou agora há pouco, né? Então eu usei um porque eu comecei fazendo reproduzindo um artigo para que eu pudesse ver se estava tudo certinho na simulação, se o setup estava correto, se a gente conseguia prever tudo que o artigo tinha previsto da mesma maneira, né? Para depois a gente poder simular sistemas diferentes. Bom, daí a gente tem o ouro, né? E o solvente ele é composto por 512 moléculas de DMSO e 40 moléculas de lítio e 40 de PF6. Tá? Então eu estava reproduzindo aquilo que o artigo fez. Então a primeira coisa, eu fiz a simulação sem aplicação de carga elétrica. O tamanho da célula, aqui a diferença entre a diferença de tamanho entre essa camada de ouro aqui, ela é de 80 angstrom e o tamanho ele é setado, eu consegui o artigo, mas você seta o tamanho para que você tenha uma concentração aqui no meio do bulbo que seja mais ou menos aquela que o pessoal usa no experimento. Claro que a gente não está conseguindo simular exatamente o que está acontecendo na bateria, né? Mas seria mais ou menos a concentração que a gente teria no bulk lá de eletrólito do sistema com bateria, que seria 1 molar. Então, a escolha da posição de confinamento tem a ver com a concentração que você quer manter dentro do seu sistema. Tá? Então, aqui são os dados para o DMSO, né, um perfil de concentração ao longo do eixo Z. Então, dos dois lados seria simétrico, então se estou apresentando metade, porque eu só tinha metade, o autor só apresentou metade dos dados. Então, a gente pode ver que eu consegui prever, né, o publicado pelo autor é o roxinho e o meu é o verdinho, então eu consegui, a gente não conseguiu exatamente bater exatamente o mesmo ponto, mas talvez porque é uma análise, a gente precisava fazer mais análise voltada para a estatística, talvez fazer múltiplas trajetórias, melhorar um pouquinho isso. Na época eu não estava tão preocupada, eu queria mais tentar prescrever o que ele estava fazendo, para a gente poder caminhar para o projeto. E isso daí eu fiz o meu período de sanduíche nos Estados Unidos, e o orientador na época falou, não, está muito bom, né? Então pode continuar seguindo no projeto. Bom, aí eu fiz também para o lítio, então a gente tem aqui o rosinha é o publicado e o vermelhinho é o meu. Então não está exatamente perfeito, igual eu falei. Como aqui a gente tem só 40 moléculas de lítio, então é muito pequena a nossa amostra. Imagina, se para o DMSO que a gente tem 500 e pouco já não ficou perfeito, então imagina ter se só tenho 40. Então eu precisaria fazer muito mais simulações para melhorar estatisticamente e conseguir uma curva mais próxima da dele. Mas no geral o perfil está bem próximo daquilo que a gente estava esperando. E aí para o PF6. Então também é a mesma coisa, tenho lá o do autor que eu estava seguindo e o resultado meu também próximo daquilo que a gente esperava. Bom, além disso eu também analisei a questão da organização do DMSO. Então a gente sabe que dependendo da organização que o DMSO ele pode ter, próximo à parede, ele pode solvatar ou não solvatar muito bem o lítio, né? Então a gente só fez essa análise para a gente ver se tinha algum tipo de organização preferencial do DMSO próximo à parede. Então, sem carga elétrica, a gente espera que não tenha nenhuma organização. Então, esse valor de P2 é um valor que a gente consegue calcular o ângulo entre o vetor de... Vou até colocar que tem uma figurinha. Então, entre o vetor, eu escolhi o vetor enxofre, oxigênio e a direção Z. Então, eu consigo calcular esse ângulo
E aí, através do cálculo de eu consigo ver se ele está, quantos graus ele está em relação ao eixo Z. Então, se ele tiver com um valor de P2 próximo a 1, significa que ele tem um ângulo de 0, ou seja, o oxigênio está apontando para o bulbo da solução. Se ele tiver com um ângulo de 90, então esse valor de P2 vai para menos 0,5 e o oxigênio vai estar mais perpendicular, paralelo com a parede. Então, nesse caso, sem carga elétrica, a gente pode ver que não tem nenhuma preferência com o DMSO. Claro que ele tem um pouquinho de preferência próximo à parede, que é normal, por causa da força de Van der Waals mesmo, mas ele não tem nenhuma organização preferencial muito clara. Tá? Além disso, depois eu vou mostrar com carga, né? Além disso, eu também queria ver como é que estava a questão da estrutura próximo da região de parede. Aí eu separei daquele sistema grande, eu separei uma parte em Z de mais ou menos 10 angstroms, e aí eu calculei só como estava a coordenação naquela faixa. Então, deixa eu só voltar para ficar mais claro explicar. Então, eu peguei uma faixa aqui de 10 angstroms, e aí eu separei os átomos, nesse caso, de lítio e de oxigênio. Eu queria ver quantos átomos de oxigênio estão em volta do lítio só nessa camada. Para depois eu poder comparar com o campo elétrico e ver se o campo elétrico está influenciando de alguma maneira nisso. Porque a gente vai ter um campo negativo, que provavelmente vai atrair o lítio, mas o oxigênio também tem uma atração do lítio, porque o oxigênio é negativo. Então eu queria saber quantos oxigênios estavam em volta do lítio, para depois poder comparar com o campo elétrico e ver o que estava dominando, né? Se é a solvatação, se o DMSO está solvatando, porque tem oxigênios em volta do lítio, ou se ele está sendo mais puxado pelo campo elétrico e daí não está tendo tantos átomos de oxigênio em volta do lítio. Então aqui, esse é só um pico para a gente ver qual que é a posição. Então aqui é Z, mas não é o Z da direção Z. É só uma distância entre o lítio e o oxigênio. Então o primeiro átomo, os átomos de oxigênio, eles estão a uma distância do lítio de 2 angstroms. A gente tem mais ou menos 3 átomos de oxigênio em volta do lítio nessa camada de 10 angstroms da parede, sem carga elétrica. Bom, depois disso, validei essa parte, né? Comecei a parte com carga elétrica. Então, eu apliquei uma carga de menos 9,7 micro. Bom, então depois de eu terminar essa parte sem carga elétrica, eu adicionei uma carga elétrica só nessa última camada do ouro, para cada um dos lados. Então, desse lado eu adicionei a carga negativa e no outro a carga positiva, para ele ficar eletricamente estável. E aí eu reproduzi o mesmo tipo de análise, né? Então, eu comparei com os dados do artigo que eu estava seguindo. Então, consegui um bom comportamento para o DMSO, consegui um bom comportamento para o lítio. É claro que eu tive um pouco de diferença assim, para ele, e a gente não sabe direito se é só análise estatística ou se tem mais alguma coisa. E uma das coisas que ficou muito diferente foi o resultado do F6. Então, isso foi uma coisa que a gente não conseguiu descobrir por que o dele não tem essa... Porque o que acontece? Quando a gente tem um campo elétrico, a gente vai ter a primeira camada, que vai ser positiva, então eu tenho um campo negativo na parede, aí eu tenho um pico de positivo, que é o lítio, e a próxima camada, naturalmente, seria o quê? Uma camada negativa, né? E daí, no caso do artigo, ele não tem nada, ele tem um vazio e ele acaba tendo 2 camadas positivas, o que pra gente não fazia muito sentido. E aí a gente discutiu várias coisas com o meu orientador lá nos Estados Unidos, que eu desenvolvi lá, e eu tentei rodar os campos de força. Então eu não sei exatamente o que o autor do paper fez, mas não faz sentido, assim, do meu ponto de vista. Então a gente achou que o que eu fiz estava correto e que talvez tenha alguma coisa errada, não sei, com o artigo. Até eu coloquei aqui o perfil inteiro, e aí dá para ver que o PF6 ele encaixa exatamente onde a gente tem um pico alto de lítio aqui, então o próximo pico dá para ver que seria o PF6 aqui. E aí o dele não, ele tem 2 picos de lítio depois que vem o pico do PF6, então eu não sei como que ele conseguiu esse resultado, mas digamos assim, para mim não faz muito sentido, porque é a formação da camada elétrica, né? Então não tem o que fazer, é uma intercalação entre positivo e negativo, positivo e negativo. Então aqui eu fiz também a mesma coisa para o ângulo do DMSO. Nesse caso a gente pode ver que tem uma ordenação bem maior do DMSO, o que é esperado. Então, quer dizer, com a aplicação da carga negativa, o oxigênio está se aproximando do Z, né? E para o outro lado também. Então, quando a gente aplica a carga positiva, suponha que seria a parede positiva, né? O oxigênio ele também vai ficar alinhado com a parede.
Então, no caso da carga negativa, ele vai ficar sentido oposto à parede. Na carga positiva, ele vai tentar se alinhar com a parede. Então, faz sentido e pode ver que ficou bem diferente, tá? Ele está bem mais alinhado nas regiões próximas à parede, se a gente comparar com aquele que não tem carga elétrica, ele está bem mais aleatório. Então, aqui também a coordenação. Então, lá, sem carga elétrica, a gente tinha 3 átomos de oxigênio em volta do lítio, né? Naquela camada de 10 anos que eu estou analisando. E aqui a gente tem por volta de 2 átomos de oxigênio. Então, tem realmente uma competição entre a parede negativa, né, e a solvatação do DMSO pelo oxigênio. Então, existe uma competição entre a negatividade da parede e a negatividade do oxigênio. Bom, depois de passar essa fase de avaliação da metodologia de simulação, a gente foi para um outro sistema. Então, a gente manteve o eletrólito, a gente mudou a parede. Então, a gente passou por uma parede agora de grafeno, seria mais próximo que a pessoa faz experimentalmente aqui, para a gente ver se a gente tinha alguma diferença nos perfis de concentração e tudo mais. Então, o primeiro resultado, aqui eu coloquei o perfil completo. Lá no outro eu coloquei metade porque o artigo estava colocando metade, então também acabei colocando metade. Então, aqui seria o perfil de concentração para 0 de carga no grafeno. Então, a gente tem aqui os perfis para o lítio e para o PF6. No caso do grafeno, algo que para mim foi interessante é que ele não foi tão simétrico para o sal. No ouro, eu achava que assim, foi mais simétrico os picos dos dois lados, mas o grafeno não foi. Eu até estou trabalhando um pouco nisso para tentar investigar isso melhor. Eu até tentei comprimir um pouco mais o sistema para ver se era isso, mas quando eu comprimo o sistema, ele aumenta muito a concentração e aumenta muito a densidade, não é o que eu quero, porque eu quero manter a concentração aqui no meio, em torno de 1, né, que seria a concentração que o pessoal usa geralmente no experimento. Então é uma coisa interessante que fica um pouquinho diferente e eu ainda não descobri o porquê dessa diferença. Outra coisa que eu queria analisar era a energia livre de Helmholtz, que seria a barreira energética que o lítio teria para sair do bulbo e conseguir atingir a parede. Então, no caso que a gente está vendo com grafeno e com DMSO, o lítio ele não tem nenhum problema aqui de nenhuma barreira energética, ou seja, ele não está preso aqui por um pico energético que ele não vai conseguir atingir a parede. Então, a gente pode ver que a energia é zero no meio, então não há problema de mobilidade do lítio nesse solvente para esse sistema. Que foi uma análise que ele não fez no artigo, mas que eu resolvi incluir para o grafeno. Bom, aqui é o perfil do DMSO, eu só não coloquei adimensionalizado, deixei as unidades aqui. Então, ele é um pouco mais simétrico, mas ainda tem um pouquinho de assimetria. A gente vê essa camada de solvatação. E aí, além disso, eu queria checar essa questão da densidade, para ver se estava tudo batendo. Então, no experimento, geralmente, se trabalha com um ponto que a gente estava seguindo, né? Porque eu tinha que a gente estava seguindo 1,17. Daí eu tentei calcular a densidade só no meio do bulk para ver se ela estava mais ou menos próxima e está de acordo, né? Claro que não vai ser exatamente um sistema bulk experimental, porque a gente está confinando, é um pouquinho diferente mesmo a densidade quando é confinado. Mas eu só queria ter certeza que a gente estava mais ou menos correto, por causa que eu vi aquela assimetria lá da concentração do sal. Bom, então depois disso, eu não cheguei a ter todos os cálculos para esse sistema, porque eu estava investigando, montando outros, então não deu tempo de fazer tudo. Então eu queria também fazer o com carga, e aí eu fiz a mesma coisa, eu apliquei a mesma carga aqui de menos 9,7. É claro que aqui a gente vai ter uma estrutura com um número de átomos diferente, então eu ajustei, e para poder fazer a simulação eu tive que aplicar uma carga unitária em cada um dos átomos. Então eu fiz o ajuste para ele manter a mesma carga de superfície de menos 9,7. Né? E aí uma coisa interessantíssima que apareceu para o grafeno e que não apareceu para o ouro é que aqui a gente tem uma barreira de 3 Angstrom, que seria a barreira de Van der Waals, que o lítio não deveria atravessar essa barreira, que seria uma barreira de exclusão mesmo de forças. E para o caso do grafeno com carga elétrica, o lítio ele consegue atravessar essa barreira e que depois eu vou mostrar um videozinho, o lítio ele acaba ficando preso no grafeno. Ou seja, o DMSO não está conseguindo solvatar bem o lítio com o grafeno. Então, tem uma influência do material, né, com o campo elétrico. Foi algo que a gente não viu. Eu pesquisei alguns artigos e já foi reportado em alguns casos esse tipo de simulação semelhante a essa, só que com grafite. Também um problema de decomposição ou solidificação do lítio na folha de grafeno ou na folha de grafite. Foi algo que a gente viu.
Né, as barreiras a gente vê, as barreiras energéticas aqui, mas também no meio não tem problema nenhum de locomoção do lítio. Eu fiz isso porque depois a gente vai comparar isso com o TEG-ME. E o que a gente espera é que haja muita barreira para o lítio conseguir chegar até a parede, no caso do TEG-ME. Então, por isso que eu estou fazendo essa análise, para posteriormente a gente poder comparar com o TEG-ME. Aqui são os perfis de concentração para o DMSO. Né, tem uma disparidade por causa da carga elétrica e por causa do tipo de estrutura que a gente tem próximo a cada tipo de parede. E aqui eu só deixei essa imagem aqui, porque eu não achei a imagem que eu tinha do lítio. Né? E a gente tem aqui a ordenação do oxigênio nesse caso, ele vai estar um pouco comprometido, então eu não consegui fazer aquele gráfico do P2, não deu tempo de rodar a simulação para fazer para hoje. Mas a gente tem um oxigênio ali muito próximo à parede, justamente porque a gente está tendo a deposição do lítio na parede negativa, o que não acontecia no caso do ouro para a mesma carga elétrica. Bom, terminada essa etapa com o grafeno, a gente vendo esse comportamento do lítio diferente, o campo elétrico, né, conversando com o Gustavo, na época a gente decidiu tentar mudar o solvente. Então, a Maria Antônia falou, nossa, será que porque realmente o DMSO não está conseguindo soltar bem? Então, a gente aplica a carga elétrica, não é uma carga elétrica tão grande, essa carga que a gente aplicou. A gente aplica a carga elétrica, a gente tem esse perfil de lítio, talvez se a gente usar um solvente que consiga prender melhor o lítio, ou consiga soltar bem o lítio, provavelmente ele não vai ficar preso na parede, ele não vai ter esse tipo de comportamento. Então a gente queria entender melhor se isso ia acontecer ou não, se tinha alguma relação com o solvente. Então a gente escolheu o TEG-ME por dois motivos. O primeiro motivo é que é muito usado na bateria de lítio-arco, muito usado mesmo como solvente. E o segundo motivo é porque ele tem 5 oxigênios, então o vermelhinho aqui é o oxigênio, então a gente pensou, né, na simulação que ele ia prender, então esses 5 oxigênios iam ficar em volta do lítio e ele ia ficar preso dentro desse oxigênio. Então, provavelmente, mesmo aplicando o campo elétrico, ele não ia conseguir ficar preso na parede, ter essa interação tão forte com a parede, é o que a gente imaginava. Então, eu demorei um pouco para conseguir montar esse sistema, porque esse TEG ele tem 37 moléculas, então foi muito difícil. Eu preciso primeiro fazer um sistema em bulk, depois eu preciso expandir esse sistema, conseguir a estabilidade do sistema expandido, e depois eu preciso reconstruir esse sistema na direção Z para confinar ele na parede. E aí, para conseguir reconstruir na direção Z, foi um pouquinho trabalhoso pelo tamanho do sistema. Então, eu tenho que ter uma simulação muito estável para conseguir ter continuidade. Isso me deu um pouco de trabalho para conseguir. Eu consegui semana passada, porque eu já tinha tentado algumas técnicas para conseguir manter estabilidade. E aí, eu tive que rodar por, sei lá, uma semana para eu conseguir, porque ele é muito grande, então demora muito para relaxar, a simulação demora muito, não tem como. E eu tive que relaxar bem o sistema expandido antes de confinar ele, porque se ele tiver não estiver bem organizado, quando você confina ele, não estiver bem relaxado, as moléculas estiverem bem posicionadas, ele dá crash na simulação logo na sequência. Então, assim, eu gastei muito tempo para conseguir relaxar o sistema, para conseguir confinar ele depois. Até o que eu falei com o Gustavo, com o pessoal, porque ele é muito viscoso, o TEG-ME, então ele demora muito para conseguir simular ele. O confinado, eu só trouxe os resultados hoje porque eu falei, eu quero levar para o pessoal ver, mas assim, não está bom ainda, porque ele precisa relaxar muito mais. Eu coloquei simular na segunda-feira, eu acho que eu preciso de pelo menos uma semana simulando ele para ele ficar mais relaxado e eu conseguir ter resultados melhores. Bom, mas aqui são os perfis de concentração, então uma coisa que ficou diferente, que eu acho que vai manter a diferença, é que ele vai ter esses picos aqui, porque realmente o DMSO prende o lítio. Depois eu vou mostrar alguns vídeos, dá para ver o DMSO prendendo, o oxigênio prendendo o lítio. Então ele não vai ser tão homogêneo, eu acho, quanto era com o DMSO. Então aqui eu também tenho o gráfico do TEG-ME. Então, como eu falei, eu acho que ele precisa relaxar um pouco para ele ficar mais homogêneo, né? Mas é uma molécula bem mais viscosa, então vai ser bem mais difícil trabalhar com ela. E aqui o que eu achava que ia acontecer, aconteceu assim, mas eu acho que vai ficar mais claro que eu consegui relaxar por mais tempo, é que a gente realmente, com o TEG-ME, a gente vai ter uma barreira energética muito grande, então dificilmente esse lítio vai ter boa mobilidade. Eu até falei isso, né, semana passada com o Gustavo, né, na reunião do grupo, que ele não vai ter uma boa difusão, ele não vai ter mobilidade, esse lítio, para conseguir caminhar dentro da região, dentro do sistema da bateria. Então, ele, por causa da viscosidade de ter 5 oxigênios, então ele não vai ter uma boa difusão desse sistema. Então, o gráfico de energias mostra bem isso, né? Então, os picos energéticos são tão altos, né? Quando eu faço o cálculo, ele estoura, vai para o infinito, por isso fica esse buraco, né? Vazio aqui.
Então dá para ver que ele não é zero, né? Quer dizer, ele tem uns picos muito altos de energia, então dificilmente o lítio vai ficar movendo com facilidade. Dificilmente, ele vai ficar com pouca mobilidade. E aí eu também fiz a coordenação, e como era esperado, claro, não imaginava nada diferente disso, a gente tem 5 oxigênios em volta do lítio, que era o que eu esperava, né? Porque a molécula inteira englobando o lítio dentro dela. Mas vamos fazer o cálculo para a gente ter certeza que esse é o perfil. Bom, aqui é com cardio, então um perfil com cardio, mas eu acho que simular muito mais. Então a gente não vê nada de, assim, dificilmente o lítio vai conseguir chegar na parede como estava chegando com o DMSO, eu acho que por causa da solvatação. Né? Então o perfil para o TEG também, de concentração. E as barreiras energéticas. Então, a gente vai ter realmente uma energia muito alta no centro do bulk, então dificilmente ele vai se mover, que era o que eu estava esperando. E aqui é a coordenação, então mais ou menos em torno de 4, né, 5 moléculas de oxigênio em volta do lítio, que era o que a gente achava mesmo. Aí eu vou passar os vídeos, como vocês estudam Linux, e aqui eu estou usando Linux, então... Não gosto. Bom, esse aqui é do ouro, sabe direitinho. Só para vocês verem como que fica a simulação. Então, aqui as paredes de ouro, então esse é o movimento, né, que acontece porque ele está em equilíbrio do sistema. Então, você vê aqui na parede positiva, mais o TF6 chegando perto, e aqui mais o lítio, mas você não vê nada de lítio preso na parede, nada disso. Você vê que ele tem uma certa distância para a parede. Então esse daqui é o sistema com grafeno, e eu coloquei só o lítio, porque eu achei que senão polui demais a gente não consegue ver, né? E aí, como eu falei para vocês, tá vendo? O lítio, quando a gente aplica a carga elétrica, o lítio, ele começa o sistema, ele começa... Deixa eu voltar. Software, esse aí. A carga elétrica é fixa? Fixa. Como é que eu coloco isso? Queria pôr no começo. É que é muito rápido, o lítio já vai rapidinho para a parede por causa da carga elétrica. Ó, tá vendo? Quando ele começa, ele está relaxado, e aí ele começa a sentir o campo elétrico, ele já vai e fica preso. Ele fica preso. Aqui ele tem um movimentozinho, mas não é um movimento nenhum, porque a gente coloca condição periódica de contorno e aí a imagem fica mudando de um lado para o outro, mas ele fica fixo. E aí uma coisa que eu tentei, que eu conversei com o meu orientador lá e a gente tentou fazer, foi, eu falei para ele, vou aplicar metade da carga elétrica e ver o que acontece. E daí com metade da carga elétrica, pode ver, o lítio não prende na parede. E o dobro? E o dobro, eu fiz o dobro também. Só não consegui processar tudo porque eu não tive tempo de rodar tudo isso antes de vir de volta. Tá bom, primeiro. E o dobro mais moléculas ficam presas na parede. Então, realmente, tem uma relação entre o DMSO, o solvente, e o campo elétrico. E o material que é feito, a nossa estrutura. Então, pode ver que bem mais moléculas elas ficam presas. Que ela entra dentro, porque como o formato do grafeno ele é um anel, né? Então, o lítio é muito pequenininho, né? Então, ele entra e fica preso ali por causa do campo elétrico. Ou seja, o DMSO não é suficiente para solvatar e que ele vá até lá e fique preso. Agora, com o TEG, fica um pouco diferente. Então, esse aqui é com o TEG DME. Pode ver que ele fica... Você pode ver que não tem quase movimento. Nosso sal de lítio ele não tem quase movimento dentro do TEG DME. Eu não coloquei o TEG porque ele é grande, se bota, não dá para ver nada. Então, o rosinha é o lítio e o verdinho é o TF6. Então, pode ver, é a mesma carga elétrica. Você não vê o lítio chegando até a parede com a facilidade que ele estava chegando dentro da DMSO. Então, realmente existe um efeito do TEG DME, assim, como solvente, e existe uma relação entre tudo isso, né? O material que você constrói a parede, porque o artigo que estava usando ouro, ele falava que muitas reações, né, a parte prática foi feita usando ouro, usando metais, e por isso que ele estava usando na simulação, né? Mas, não sei, eu acho que isso pode influenciar bastante na reação, e o que a gente está querendo entender é realmente isso, o que acontece, esse cabo molecular, quando
a gente aplica essas cargas elétricas e tudo mais. Então é isso, só queria agradecer ao meu grupo lá nos Estados Unidos por ter me recebido, meu orientador, o Sr. Hélio Urbim, ao Ion, que me ajudou muito nas simulações. Eu queria agradecer também ao CNPq pela bolsa de estudos, que foi muito importante para o meu doutorado ter ido para fora. A CAPES, minha bolsa aqui, a universidade por ter me recebido, que foi isso aqui tudo desenvolvido no período que eu fiquei no sanduíche lá. Então, é isso. Muito obrigada.